Olá, olá, olá! Paz de Jesus! Mais uma live abençoada. Vou aguardar o pessoal ir entrando. Oi, Chay! Se puder te chamar, já te chamo. Eu posso. Tô vendo aqui algumas. Oh, Deus, essa live vai ser muito abençoada, hein? Oi, Dani, tudo bem? Seja bem-vinda, muito bom te ver aqui. Essa live vai ser boa, hein? Princípios bíblicos para a educação dos filhos. Eita, já vou te chamar então. Oi, amor, vê aí se tá tudo certo. Ué, acho que agora vai. Eu cliquei aqui, mas parece que não foi. Agora vamos ver se você entra, Chay. Ué, não tá indo. Eu vou tentar te chamar. Vamos ver se vai. Eu tô tentando aceitar a sua solicitação, mas não tô conseguindo. Ih, Jesus, será que deu algum ruim aqui? É, não sei o que está acontecendo. Ih, será que meu staff me ajuda? Mano, eu não tô conseguindo aceitar ela e nem convidar. Ah, Olá, consegui! tava Oi, difícil. oi! Olá, tudo bem, Ritinha? Deus te abençoe. Amém, Tudo na você também, paz. amiga. Muito bom te Amém. ver de novo e ver aqui online ao vivo. Meu Deus, Jesus tem misericórdia. Amém. Ele vai ter, com certeza. Ele é especialista. Aí tivemos que antecipar um Me fala pouquinho, aí. né? Oi? Tivemos que antecipar um pouquinho, né? Seria semana que vem, mas tivemos que antecipar. É verdade. Isso aí. Ah, acabou sendo uma live surpresa e acredito que vai ser bênção. Em nome Amém. de Jesus. Só para situar todo mundo que foi entrando aqui, que ainda depois vai assistir também, que não vai conseguir ver agora, né? Porque também é um horário de trabalho, né? É, mas a Chay, ela participou da mentoria Diamond Princess, então ela vai ter. Na época nem era Diamond Princess, né? Era gerenciando minha vida. Verdade, verdade. Então foi da turma piloto. Então ela vai ter aí não só a bagagem da mentoria, mas toda essa bagagem espiritual que a Charlene já tem. Para quem não conhece a Charlene, quando eu fui para Nova Jerusalém há mais de 10 anos atrás, né, foi uma das primeiras pessoas assim que eu tive contato, né? Na época o Tadeu que uniu, né, a gente, apresentou a gente. E desde que eu conheci a Charlene, ela sempre foi muito dedicada ao Senhor, muito Amém. solícita, sempre sorridente também, né? Então, apesar da gente ser nova, né, Chay? Bem novinha, Apesar que a idade já tá chegando, Ritinha. Eu tô não beirando os é? 40, só eu, né? Eu Só eu tô beirando os também. 40. Ano que Nem vem eu faço fala. 40. Meu Deus, que Ano Jesus tenha passa muito misericórdia. rápido, Mas, ó, não mudou nada, viu? Mesmo roxinho. não é? Graças Eu a falo Deus. isso. Com 40 com restinho de 20. Olha aí, que bênção. Deus é maravilhoso. É verdade.
Então, assim, Amém. eu tenho certeza absoluta, e todo mundo que te conhece sabe que você tem muita bagagem aí para passar para gente, porque Meu Deus. o tema principal é gerenciando a vida espiritual, né? E aí, dentro da mentoria, quando a Charlene fez a mentoria, tem um dos modos, eu não lembro qual foi agora, um dos focos que a Charlene apresentou e que ela gostaria de dar para a vida dela seria se aprofundar nos princípios, né, cristãos para a educação de filhos. E aí, quando Deus colocou no meu coração a Chay para ela vir aqui fazer uma live comigo, Deus também deu a direção. Vamos lá, vamos botar em prática esse desejo. Isso foi um desafio muito grande, viu? Porque acompanhando as suas lives anteriores, você falou que o Espírito Santo te conduziu a chamar mulheres especialistas. Eu, Jesus, tem misericórdia de mim. Porque além de não ser especialista, eu sou mãe. Eu estava pensando, eu nem multípara eu sou. Eu não tive vários filhos, eu só tive um. Então, a minha experiência ainda, até não sou especialista e muito menos experiente, mas que o Espírito Olha Santo nos só, capacita. não, você é especialista sim. Sabe por quê? Foi a sua primeira filha natural, mas filhos Amém, espirituais, ó, amém, amém, você já tem um amém, monte. amém, amém, é verdade. E assim, eu aprendi, não sei se o tempo nos permite, mas eu aprendi foi com você, Ritinha, que você me fez um convite, meu Deus, outro convite muito desafiador há uns anos atrás, como o tempo passa rápido, e Não aí o é? Espírito Santo falou comigo, eu não preciso ser cega para dizer que Jesus curou o cego de Bartimeu. Eu não preciso ter tido uma hemorragia de 12 anos para dizer que o Senhor cura uma mulher de fluxo de sangue. Então, assim, eu não preciso ser mãe de muitos filhos para dizer a palavra do Senhor, que é aquilo que É isso aí. eu vou dizer aquilo que é a palavra, que é não só a palavra, mas que também que todas nós, você vai colocar em prática, e todas que estão vindo em nome de Jesus. Então a gente está aqui no aprendizado, que o Senhor vem nos capacitar. Amém. Amém. Sempre. E esse aprendizado nunca vai acabar, né, Chay? Porque são estações diferentes que a mulher passa, são tempos diferentes, maturidade diferente, né? E eu sempre uso exemplo de filhos, né? A criança, quando ela é pequena, toda criança tem um fascínio por tomada, né? Não sei o que a tomada tem, mas toda criança adora botar o dedo lá, né? E aí a gente fala, não bota o dedo. E a criança não entende nem por que ela não pode botar o dedo ali. É E verdade. aí, quando ela já cresce mais um pouquinho, por exemplo, o Isaac já não bota mais. Ele tem 3 anos e ele não bota mais o dedo lá na tomada, porque ele sabe que não pode. Ele já entendeu isso. Mas ele também ainda não tem a menor noção do porquê, né? A gente, como adulta, a gente já tem a noção total do porquê que a gente não pode botar o dedo na tomada, porque a gente pode tomar um choque. Esse choque ser algo muito forte, né? E causar dores, né? E quem sabe até uma possível morte, né? Verdade. Então, isso mostra a maturidade e tipos de entendimentos diferentes. E é isso que Deus ele vai nos ensinando durante toda a nossa vida. Né? A gente vai passando por fases, a gente vai passando, amadurecendo no Senhor. E o Senhor vai revelando para a gente, conforme essa caminhada, as profundidades do entendimento, né? As profundidades que Deus deseja nos ensinar, né? Então a gente vai estar sempre aprendendo, mesmo com 40, Verdade. 50, 60, 80, Deus ainda vai continuar ensinando, tenho certeza. Amém. É porque o nosso Mas coração tem que agora estar sempre aberto é verdade, para desse aprender jeito, mais do Senhor, né? é verdade. Agora é Amém. contigo, Chay. Se apresenta aí um pouquinho e aí já pode entrar no tema se quiser, ou se quiser contextualizar alguma coisa aí que eu tenha esquecido. Amém. Então, meu nome é Charlene Lima. Eu tenho 37 anos. Eu tenho, eu tenho 20 anos de caminhada com o Senhor, assim, desde o dia que eu dediquei a entregar minha vida ao Senhor, nunca tive vontade de sair, nunca tive. E essa sempre era a minha oração, que a cada dia eu fosse fiel ao Senhor, que eu nunca me afastasse dos caminhos do Senhor. Então, graças a Deus, até aqui Ele tem me sustentado.
ele realizou um sonho meu, né, Ritinha? Um sonho de oração, que a gente passou muito tempo, nossa juventude, né, passamos muito tempo. Assim, eu sou muito feliz em ter um parênteses na minha apresentação, de que eu estava pensando isso agora, quanto ao nosso momento juntas, né? Que a gente conseguiu, para a glória de Deus, dedicar a nossa mocidade, o nosso momento de solteira para as coisas do Senhor, né? Como a palavra diz. Nós não tivemos o privilégio de sermos crianças, de estarmos no caminho do Senhor como nossos filhos, mas a gente pôde, graças a Deus, dedicar a nossa mocidade, a nossa juventude ao Senhor, e ali a gente fazendo as coisas do Senhor, né? Então, durante as coisas do Senhor, eu tinha um sonho de casar, e o Senhor fez da mulher solitária que vivesse em família. Então, para a glória de Deus, eu sou casada com o pastor Tiago Gama, que assim, é uma bênção, um presente de Deus, e verdadeiramente, daí ele exerce o papel dele, que é amar a esposa como Cristo ama. E tive a minha herança, a Thalitinha, Thalita Gama, também uma bênção na escola, mas é uma bênção, assim, eu agradeço ao Senhor. Nós estamos na Igreja Missionária Evangélica Maranata, do pastor Paulo Brito, é uma igreja abençoada, estamos ali na 25 de agosto, um beijo se alguém estiver aí da igreja, juntamente com o pastor Marcelo, Matias, uma bênção. E é isso, amém. Amém. Glória a Deus. E então, vamos lá. Ritinha, o que eu fui convocada para falar é gerenciamento espiritual. E foi justamente isso que Deus colocou no meu coração. Então, o nosso foco não vai ser para... Eu sei que uma criança, né, um filho, tem inúmeras necessidades. Na enfermagem até mesmo tem uma teoria de uma enfermeira Wanda Horta, que ela tem as necessidades humanas básicas. E ali tem, né? Vamos focar na criança. Quais são as necessidades? Alimentação, moradia, lazer, alimentação, que é muito importante, né? Uma alimentação saudável. Mas a gente não vai focar nisso. A gente vai focar no espiritual, que também é uma necessidade básica, viu? E lá em Provérbios, gente, tem que falar sobre a mulher virtuosa, né? Que eu sou apaixonada por ela. Provérbios 31, do versículo 26 ao 30, a Bíblia diz que ela abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Eu estou esperando esse momento da Thalitinha se levantar e me elogiar, mas ela segura esse meu rostinho, mamãe, você é uma princesa. E o seu marido também elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Amém. Ele fala, viu? Amém, amém. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. Então, que o nosso elogio vem estar baseado nisso, né? Que seja o temor do Senhor. Mas nós vamos focar aqui no primeiro versículo 26. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Esses dois versículos, um versículo, porém a parte B que nós vamos focar. Ela fala com sabedoria, ela abre a boca com sabedoria. E aí eu estava estudando o que é a sabedoria. A sabedoria é o conhecimento das coisas em relação a Deus com o homem. Olha só. Então, assim, eu entendi, para ser uma mulher sábia, é necessário ter um relacionamento com Deus. Porque as coisas, e o conhecimento dessas coisas, elas precisam, através de observação, através de uma experiência nossa ou de outras, né? Através da Ritinha e outras mulheres também abençoadas, é necessário a gente passar o conhecimento de Deus. Então, é preciso eu conhecer Deus para eu conseguir passar. E esse é o significado da sabedoria. É um olhar com expectativa de Deus, vamos supor. É eu sonhar os sonhos de Deus. Então, é algo tremendo, né? No profundo da sabedoria, eu fui descobrindo isso. Eu até me surpreendi com a resposta. É o olhar da vida com os olhos de Deus. Então, quando eu falo com sabedoria, eu preciso conhecer Deus para que eu possa transmiti-lo. Então, é algo muito importante. E o reverendo, o homem top, pastor top da Igreja Presbiteriana, Hernandes Dias Lopes, eu tenho um livro dele muito bom, Mulher Nota 10, e ele fala assim, eu destaquei essa frase dele: bendita é a mãe
que olha a vida com os olhos de Deus e tem palavras de sabedoria em seus lábios para educar filhos no caminho do Senhor. Então, nós somos benditas quando a gente exerce o amor do Senhor e a sabedoria para que o nosso filho esteja no caminho do Senhor. E aí, eu pedindo a Deus assim, entendimento dessa sabedoria, como que a gente pode agir com sabedoria com nossos filhos? Tudo que eu tenho dito, eu tento executar, né? Não vou dizer que sou perfeita, pelo contrário, até porque a minha filha é uma bênção, é bem desafiante. Thalitinha, 220, acelerada. Mas eu entendo por quê. Aí, Senhor, quais são os sonhos que o Senhor tem para minha filha? Porque ela poderia ter puxado o meu jeito, e ela não puxou. Então, assim, por que ela tem esse jeito acelerado? Aí o Senhor palestrou meu coração. Então, é porque Deus tem sonhos para ela. E os sonhos que Deus tem para ela não pode ser igual ao meu temperamento, mas tem que ser igual o temperamento do pastor Tiago, que é bem elétrico também. Então, assim, que a gente possa ter esse entendimento que foi ontem que você estava falando com a pastora Cristiane, que o temperamento e a personalidade... Foi anteontem. O temperamento e a personalidade dos nossos filhos, isso está relacionado com o ministério até que Deus tem para eles. Então, que a gente possa compreender isso, né? E até aceitar melhor, porque é necessário ter ousadia. Então, Deus sabe por quê, né? Amém. É verdade. E aí, quanto a essa distinção da palavra de sabedoria, como agir? E aí eu cheguei aqui a 3 fundamentos, sabe? O lado positivo, que é o amor, o lado negativo, que é o não, e a autoridade. As formas que nós podemos exercer essa sabedoria com nossos filhos. Aqui são os princípios básicos que eu tento exercer. O lado positivo, que é o amor. A Bíblia diz que essa mulher ela tinha habilidade nas palavras dela. Então, que a gente possa sempre buscar a Deus, né? Habilidade, a gente saber lidar, a gente, embora exercendo amor, mas também tem que exercer a firmeza. Então, só o Senhor mesmo pode nos capacitar para a gente saber equilibrar essa situação, mas com amor, né? Os nossos filhos, eles precisam de amor, que possamos mostrar esse amor para eles e que eles possam sentir o amor de Deus também através de nossas vidas, né? Que a gente consiga ser exemplo para eles para isso. E aí, até o foco, eu e o Thiago temos esse mesmo pensamento, a gente sempre teve essa ideia de que o nosso cuidado maior, eu particularmente sempre falei essa frase, o meu maior desafio, acho que até na mentoria nós comentamos isso, o meu maior desafio não é a minha preocupação com qual a graduação que a Thalita vai ter, qual é o esposo que ela vai ter. A minha maior preocupação é que ela fique firme nos caminhos do Senhor. Que a vida dela venha ser dedicada ao Senhor. Porque quando ela é firme, quando ela nunca se afastará dos caminhos do Senhor, tudo vai bem na vida dela. A gente vai falar no decorrer disso. Então, ela vai ter um bom casamento, Deus vai preparar, né, uma universidade, Deus vai preparar a vida dela social, todos os sentidos, né? Deus vai cuidar. Então, esse eu falo comigo. Esse é o maior desafio para mim. É o desafio espiritual. É o desafio dela ser cheia do Espírito Santo. A gente ora, o Thiago põe a mão na cabeça dela e batiza o Senhor com o Espírito Santo, porque ela, sendo cheia do Espírito Santo, ela vai ter um temor do Senhor. E aí ela não vai se contaminar, né, com as coisas tão boas, entre aspas, que esse mundo oferece. Então, que a gente venha mesmo orar por todas as situações dos nossos filhos, mas principalmente isso, né? Que eles venham ter um comprometimento com o nosso Deus. A gente vai falar isso também no decorrer. E aí muitas pensam isso, vamos supor, as necessidades, né, das crianças, comida, roupa, uma escola boa. Mas assim, vamos supor, da roupa. O que adianta a criança ter uma roupa excelente, que custou muita coisa, que tem muitas roupas, mas que, vamos dizer, que está nu espiritualmente, sabe? Deus fala muito isso comigo. Então, é preciso a gente estar ali com amor, mas a gente se preocupando também como transmitir esse amor, né? Uhum. E o segundo tópico é o lado negativo, que é um não. Eu estava até pensando, eu não sei como
Você, Pastor Felipe, como vocês enxergam essa questão? A gente não vai entrar nessa situação, porque acho que o tempo não vai permitir. Mas existe aí a educação positiva. Charlene, vou falar por minha experiência própria. Quando eu ouvia, né, assim que a Thalita estava nascendo, a gente vai estudando, a gente vai procurando. Quando eu ouvia, eu logo discordei. Aí eu vou entrar aqui no assunto, por que eu discordei? Porque a nossa vida, ela é gerada por não. Eu penso assim, nosso lar não tem como ser liberal, não tem como. E isso é um princípio eterno, porque o nosso Deus, ele fala não pra gente a todos os momentos. Dos 10 mandamentos, que vamos entrar também nesse assunto. Os 10 mandamentos começam com não. A própria cruz, ela tem um sentido negativo. A gente tem que negar, né? Não. A gente tem que se negar a nós mesmos para que a gente venha carregar a nossa cruz. Então, assim, o não, eu acho que... Então, vamos lá. O amor, o não é fundamental. É preciso a gente estabelecer limite. Eu aprendi também com a pastora Claudete Brito, que é a esposa do pastor Paulo Brito, o nosso presidente, né, da nossa igreja. Ela... Porque, assim, eu confesso que talvez a gente não tem muito equilíbrio com não, né? A gente fala muito não, principalmente quando é pequenininho. Não mexe aí, não pode. E eu me via nessa situação. Aí ela tem um método SAL, de disciplina com os filhos, e ela fala uma coisa assim, ela falou que eu guardei no meu coração, que até me ajudou. Ela fala assim, eu falo não para os meus filhos há 2 momentos. Quando é pecado e quando é desobediência. Não, quando é pecado, que é desobediência, e quando é perigo, quando ele tá passando. Ele pode acontecer algum perigo lá, tá. Porque assim, vamos supor, Thalita ama pipoca. Aí, mãe, eu quero pipoca. Aí eu dizer, não, agora não. Mas por que não? Porque você vai jantar. Peraí, é preciso eu falar não? Por que eu não falo de outra forma? Filha, você vai jantar. Aí eu tenho exercido isso com ela. Filha, você vai jantar primeiro, depois a mamãe vai fazer pipoca. Se fosse antes desse entendimento, eu ia dizer não. Mas é pecado ela comer pipoca? Não, e por que eu não posso fazer? E aí a gente tem essa mania do não, o não já está dentro de nós também, né? E às vezes é tão automático. Não, não. E aí a gente tem que ter equilíbrio também com o não, mas o não é necessário. Até, sim, a criança está correndo, está passando algum perigo. Então, se ela está acostumada a ouvir não, ela vai entender e ela vai parar no momento que tem que parar. Porque o não, ela sabe que é um não no momento que tem que corrigir mesmo. E aí, dentro desse não também, né, tem a correção, tem a disciplina, a Simone Quaresma. Ritinha, fica à vontade quando você quiser me interromper, tá? Tá. A Simone Quaresma, ela fala muito sobre isso, gente, é algo lindo, porque a Bíblia diz que a gente não tem que trazer ira aos nossos filhos, né? A gente não tem que irar eles, mas a gente tem que criar eles na disciplina e na admoestação do Senhor. Aí eu achei tão lindo isso, porque até na nossa correção a gente tem que ser no Senhor. Até na admoestação tem que ser no Senhor. E ela conta uma experiência, não sei se você já ouviu, mas ela fala o seguinte, um exemplo, né, que ela dá, que quando a gente tem que corrigir nossos filhos, antes de você corrigir com vara, você conversa com ele antes e explica por que ele fez isso. Porque tem um livro, Pastoreando o Coração da Criança, e que se a criança está cometendo isso, desobediência, alguma coisa, porque o coraçãozinho dela já está cheio do pecado. Então a gente precisa explicar para ela que ali é pecado, que ali desagrada a Deus, desagrada aos pais. A gente corrige mesmo, no momento que tem que corrigir. E aí, no momento que a criança está chorando, você ora por ela. Gente, é algo assim tão remediador, eu percebo isso. A oração vem como um bálsamo, enquanto que a criança está ali chorando por causa da correção, aí você vem e ora. Aí eu oro, para que o Senhor venha arrepender o coração da Thalita, para que ela venha entender que ali é um sentimento de amor, que ela não venha ficar triste com a mamãe, mas que ela venha reconhecer que ela errou. E aí, quando termina a oração, as coisas estão mais em paz, ela entende e fica me olhando. Thalita, você ama a mamãe? Amo, mamãe. Agora abraça a mamãe. Então, às vezes até soluçando, sabe? Mas ali entende que é um refrigério. Isso eu aprendi com a Simone Quaresma.
Ela é especialista, tá, Rita? Em filhos. Ela, assim, eu gosto muito de ouvi-la e ela deu esse aprendizado tão lindo, sabe? Então, realmente é um aprendizado para que a criança vai entender que ela não só está sendo corrigida, mas por que ela está sendo corrigida, né? E exercer o arrependimento. Se ela cometeu isso, é porque está pecando e precisa se arrepender para que não venha cometer mais. Mas isso, né, é uma intensidade no nosso dia a dia que é contínuo, né? A gente faz hoje, amanhã precisa corrigir de novo, mas tudo com equilíbrio, é claro. Tudo com a direção do Senhor. E a autoridade, né? A gente Antes de você entrar na autoridade, posso fazer um comentário sobre essa parte do não, né? Porque psiquicamente falando, né? O não, ele é fundamental para o ser humano, né? A gente costuma dizer que o não, ele é o primeiro símbolo semântico, porque ele é o mais marcante na vida de alguém, na realidade. A gente não lembra, né, por tantos anos que já vivemos, muitas histórias, mas todo não é marcado na nossa infância, para todo mundo. Todo mundo é marcado pelo não. Porque quando a gente nasce, a gente só recebe o sim. Tudo é sim, né? A gente chora, aí a nossa mãe vai lá e dá mamar. Aí a gente chora, vai lá e troca a fralda. A gente chora, vai lá e dá um banhozinho. Aí a gente chora de novo, vem mamar de novo. Ou seja, é só assim, né? Então a gente só vai recebendo, né? E aí, quando chega a fase do não, que a mãe começa a falar não, quem foi mãe aqui pode reparar que é um chororô. Por quê? Acha que chorando vai vir aquele sim esperado, né? E muitos pais nessa hora, para de chorar, menina, para de chorar, menina, você tá chorando por causa disso. E não tem necessidade de ser tão, como você falou, né? Vir com tanta agressividade, né? Ou talvez o que a gente precisa buscar sempre é o equilíbrio. Nem excesso de nãos, né? E nem falta de nãos. Porque tanto a falta quanto o excesso, ele vai trazer um desequilíbrio não só para o aprendizado da criança, mas para o relacionamento com a criança, né? Então, é como você falou mesmo, a gente precisa dizer alguns nãos, mas de vez em quando dizer alguns sims. Um exemplo, o Isaac, eu também aprendi isso, né? De que a gente precisava tirar um pouco dessa palavra não para não ser em excesso, né? E aí, por exemplo, o Isaac sempre pede doce antes do almoço, quase todos os dias, né? E aí eu já falo, não, filho, você já sabe que você vai almoçar, né? Aí ele vem de novo, mas mamãe, só mais um. Meu filho é um negociador. 3 anos de idade, mas negocia que olha a vocação aí de Deus sendo revelada. inacreditável. Aí eu falo, então faz o seguinte, você segura o biscoito, né? O que ele quer, né? E aí você vai almoçar, e quando você acabar de almoçar, você vai comer, ele tá bom, mamãe. E aceita assim. Ou seja, eu não falei aquele não direto, porque a criança ela tá se adaptando ainda a esse não, né? E se a gente não suavizar, é mais difícil a aprendizagem. Entende? Por isso que a gente precisa é um sim, é um não com característica de um sim, né? Por quê? Por que ele recebeu como um sim? Porque ele pôde segurar. Eu deixei ele segurar aquele objeto, aquela coisa que ele queria. Então ele se satisfez. Entende? É verdade. Isso é uma jogada que a gente faz, porque indiretamente eu dei um sim para ele, que satisfez ele. Mas eu alcancei o meu objetivo, que era ele comer depois do almoço. Então a gente precisa focar o resultado muitas das vezes, né? E mudar a nossa maneira de falar. E só para finalizar aqui o meu ponto, vamos dizer assim, é fundamental esses não, gente. Mães, eu sei que muitas mães vão entrar aqui e vão ouvir. É necessário falar o não. Eu vejo muitas mães sofrendo porque não estão dizendo não. O filho chora, aí vê, na frente das pessoas
e não quer passar vergonha, e aí dá aquilo para a criança só porque não quer passar essa vergonha. Uma coisa que eu aprendi que me ajudou muito é a educação e o filho são seus, né? Então não importa quem esteja olhando, se você tiver que repreender na hora ou falar um não na hora e ele estiver se jogando, não se preocupa com o que os outros vão dizer, pensar ou falar. Se mantém no seu equilíbrio e faz o que você tem que fazer. Porque as pessoas não estão na sua casa para ver o que acontece. Fora isso, as crianças elas vão tentar mesmo sempre esse sim que elas sempre tiveram. Então, enquanto elas não tiverem maturidade para entender isso, que é durante uma boa fase, elas vão continuar tentando. E elas vão tentar até elas entenderem que realmente naquela hora elas não vão ter aquilo. E nesse processo ele leva alguns minutos e algum tempo. Então, às vezes, ela vê outra criança esperneando, aí quer fazer igual na frente de todo mundo, e às vezes nunca fez isso em casa, mas na rua faz. Então, não se preocupe com o que os outros vão falar ou pensar. Às vezes, a gente deixa de reagir ou reage de maneira impulsiva porque a gente não está pensando no que está acontecendo, mas no que os outros estão pensando sobre isso. E, às vezes, a gente deixa de tomar as atitudes necessárias para isso. Né, para resolver, vamos dizer assim, da melhor maneira, né? É verdade. O que você falou agora, de não resistir, né, de continuar até o fim, eu vou falar agora em autoridade. Só que o que você estava falando, Ritinha, a consequência não só agora, no momento que a gente está na rua e a criança está fazendo tá esperneando, mas assim, a gente tem que olhar lá para frente, porque quando você não estabelece agora ou não, como vai ser essa adolescência? Aí quando chegar um convite atrativo do mundo, aí se torna um adolescente violento, aí faz coisas que não agradam. E aí, então, se a gente agora não tiver o controle, embora o controle não é nosso, né, é do Senhor, mas sempre pedimos a Deus sabedoria, a gente não vai saber conduzir lá na frente, não. Então, assim, essa questão da autoridade é algo que você falou aí, você acabou de falar sobre isso. Essa autoridade, o pastor Luciano Subirá, que eu também tenho um livro dele, gosto muito, do pastor Luciano Subirá, que ele também fala muito sobre família. Eu tenho um livro dele, Propósito da Família. E aí ele diz uma coisa, que um pastor chegou para ele era solteiro, o pastor falou assim, olha, eu tô te falando isso, mas tá bem antes, mas quando chegar lá na hora, o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Então, assim, que o Espírito Santo, ele ouvindo o que ele falou, me lembrou. Então, que o Espírito Santo possa lembrar as mães que estão ouvindo, sabe? É algo muito sério. Que ele falou assim, o pastor, quando o seu filho tiver por volta de 2 anos e meio, o seu filho ele vai querer competir com você sobre quem é o macho alfa dentro de casa. Então, assim, se você não exercer a autoridade com ele ali, naquele momento, ele vai te dominar. Porque a criança está sempre testando a nossa autoridade, né? Será que consegue? Então, é o que você falou. Um exemplo. Eu preciso que a Thalita sente. Por algum motivo, vamos supor que sentar para comer. Thalita senta, não sento. Senta, Thalita. Aí tem mães que, ou talvez a gente já até cometeu isso, talvez não, a gente já cometeu. Ai, sabe de uma coisa? Fica em pé mesmo. Ai, fica aí mesmo, fica pulando na hora da comida, fica. Mas assim, aí a gente fomos omissos, fomos liberais e deixamos passar. E esse pastor ensinou para ele, o seu filho, com 2 anos, gente, com 2 anos. É a idade da Thalita. Com 2 anos, ele vai querer disputar quem vai ser o macho alfa dentro de casa. Se você aceitar, se você for omisso, isso vai ser no decorrer, isso vai te dar um problemão. Mas se você não se render, olha, eu tô me arrepiando, Ritinha. Se você não render, isso vai te gerar frutos lá na frente. E aí ele falou
Aí ele era solteiro, casou, esperou um tempo, depois que ele teve filho, aconteceu justamente próxima à idade que esse pastor falou. E ele falou que aconteceu do filho dele, ele estava corrigindo, né, disciplinando o filho dele, e o filho dele ele não queria se render, não queria. E ele, acho que deu a entender que ele estava batendo, né, no filho dele, e aí o filho dele não se rendia, e ele batia de novo e o filho dele não se rendia. Aí o coração dele começou a apertar, acho que é melhor eu parar, que eu tô exagerando. E aí ele falou, olha, eu tô falando com você e tô me arrepiando. Aí e ele falou que o Espírito Santo lembrou ele daquilo que aquele pastor falou. E aí ele falou assim, eu não posso parar. Agora quem vai ganhar isso vai ter que ser eu, não pode ser ele. E ele falou que continuou corrigindo e a criança continuou insistindo. Aí até que teve um momento que a criança parou e se rendeu. Aí ele falou, ali eu ganhei o coração do meu filho, é o que ele fala. Então, assim, que a gente possa, não com. A gente não tá aqui, né, falando sobre agressões, nem pelo contrário, porque não precisa ser no momento de correção, pode ser um momento de fala, de advertência, em algum momento, né? Então, e eu estou exercendo isso com a Thalita, firmeza no falar. Se ela tem que, se eu estou falando, ela tem que me obedecer. Então, até ela não se render, eu falo com ela, certo? Isso, assim, essa autoridade com o pai é mais fácil, né? Porque com o pai é bem rápido. O pai falou, é rapidinho, mas assim, quando eu tenho exercido isso, sabe? Para que ela possa entender que eu tenho autoridade sobre ela, mas do que o Senhor me deu, né? Sobre isso. Amém. Essa é a parte de falar com sabedoria, porque a hora já está avançada. E agora, a parte B do versículo, que é aí a parte fundamental, que é a parte realmente onde que Deus toca no meu coração, é que ela ensina com amor a instrução. Olha só, a gente tem que ensinar com amor a instrução, a lei, que é a palavra do Senhor, que está na nossa língua. Eu entendi. A palavra, ela tem que estar dentro de mim. Eu não posso falar por falar. Eu tenho que estar com a minha língua afiada também na palavra para que eu possa transmitir, né? E os nossos filhos, eles precisam dessa instrução que vem do alto. E aí, baseando num texto assim que eu amo também, é Deuteronômio 6, de 1 a 7. Estes, pois, são os mandamentos. Aí, estes são os mandamentos. Quais mandamentos? É uma pergunta para quem está ouvindo aí. Os estatutos, os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para vos ensinar, para que vocês fizessem na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos, que eu te ordeno, tu, olha só, eu, teu filho, Thalita, e o filho do teu filho, meus netos, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta para os guardar, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Que terra é essa? É uma outra pergunta. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, e o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno, gente, é uma ordem, é muito sério isso. Então, a ordem é para quem? É para mim, para os meus filhos e para os filhos dos meus filhos todos os dias. A ordem é que hoje te ordeno, estarão no teu coração e as intimidarás. Eu entendo intimidade e a profundidade. Algumas traduções dizem inculcarás. Inculca na mente deles essas palavras a teus filhos, e delas falarás assentado à tua mesa, ó, sentado, andando pelo caminho, deitando e levantando. Ou seja, o tempo todo a gente tem que estar falando para os nossos filhos. Você tem que amar o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o seu entendimento, com o seu poder, com a força, enfim, conforme as traduções. E aí, como eu perguntei, quais são esses mandamentos? O mandamento está no decorrer de Deuteronômio. A gente leu 6, só que lá no capítulo 1, começa com a questão do povo, né, que estava no deserto, e eles estavam já 40 anos, né, no deserto, até que o Senhor deu uma ordem a Moisés. Fala para o povo que eu tenho a terra, essa terra aqui que ele está falando, terra que é por herança, a terra que foi prometida para os pais.
eu tenho essa terra para vocês. Então se prepare, agora é a hora de entrar. Mas vocês não podem desanimar e não podem ter medo. Não tenham medo, eu estou com vocês. E aí, o Senhor, Moisés, né? Deus instruiu Moisés a preparar 12 homens, a gente sabe disso, cada um de uma tribo, e aí eles subiram à terra, a gente sabe, né? Subiram animosamente, como diz a Bíblia, e lá eles conseguiram explorar a terra e conseguiram frutos, enfim, desceram e disseram que era uma terra boa, né? Deus sempre prepara o melhor pra gente. Sendo que lá no versículo 26 e 27, olha só, gente. Deus tinha uma terra boa, uma promessa que Deus tinha prometido há anos atrás e chegou o momento de entrar nessa promessa. E lá no 26 e no 27 do capítulo 1, eles falam assim: vocês, contudo, não quiseram ir. Eles não quiseram ir. Eles se rebelaram contra a ordem. Foi uma ordem e o seu Deus. Rebelaram-se contra a ordem do Senhor, seu Deus, queixaram-se e eles disseram: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Olha só, 32 ao 38 diz assim: vocês não confiaram. Então, olha o que determinou eles não entrarem na terra prometida. Falta de confiança. Eles não confiaram. Ou seja, eles foram incrédulos. Eles dispensaram confiar no Senhor. Ritinha, você travou. Não sei se eu tô travada também. Vou continuar, tá? Ritinha, para mim, Tá. travou aqui. Não tá Mas, travando, não. tá. É só a imagem. A Tá imagem que deu indo. uma distorcida. E aí, ele, lá no 32 ao 38, diz assim: apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus. O Senhor irou-se e disse: ninguém, gente, isso é muito sério, ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados. A gente sabe, exceto Caleb, Josué, né, e os filhos. Então, por desobediência. E aí, por isso, Deus irou-se também com Moisés, né? E Moisés também não entrou na terra, mas ele falou que Caleb entrou só porque seguiu o Senhor de todo o coração. Então, olha só a diferença. Quando uma geração é má, que a Bíblia diz aqui, está dizendo que a geração é má, eles não verão a boa tempo para eles porque eles não confiaram no Senhor. E Caleb, ele entrou na terra porque ele seguiu o Senhor de todo o coração. Então, a diferença para conquistar a terra, para conquistar a promessa que Deus tem para nós, é confiar de todo o coração, né? Estou quase finalizando, tá, Ritinho? E aí, e assim, algo que... Tá tudo bem, Ritinha? Porque a sua imagem continua travando. Mas eu tô Não, te ouvindo. Só a imagem mesmo. também tô te ouvindo, Vê. Ai, que bom. Não, agora melhorou. Tava, Melhorou? melhorou. Melhorou que tava travando mesmo. Tava até. Então, isso daqui
Oi, Agora voltou. aqui pra mim voltou. Ih, voltou. Voltou? Voltou para vocês, gente. Claro! Tá Meu chovendo muito Deus. aqui, então deve ser a chuva. Aqui não tá chovendo agora, não. Eu mandei mensagem e tudo. Vê, Voltou, gente. Vocês estão ouvindo a gente? tá ouvindo aí? Eu não tô vendo Eu tô nada. ouvindo a Ritinha. Mas se vocês Também tô duas te estão- ouvindo, mas se Chay. vocês duas estão se ouvindo, segue que vai funcionar. Pode ser só na internet. Né? Ah, tá. Vai, então vambora. As pessoas disseram que tinha parado, mas agora ninguém tá respondendo. É, Não sei. responde aí, pessoal, se estão ouvindo, se voltou direitinho, por favor, só pra gente dar continuidade. Graças a Deus. Ê! Ah, sim. Glória a Deus. Joelma, minha amiga. Joagra. Vamos Beijo. Ela falou aproveitar, que né, eu para vi. ver aqui. Gente, muita Voltou. gente já Glória entrou a Deus. aqui, glória a Deus. Tenho certeza que vai ser bênção para todo mundo. A Amém. Eliane comentou, lembra da Eliane da Nova Jerusalém? Sim, ela, Lili, ela tá aí. Tá aí. Que Ela comentou, saudade. ela falou assim: não é fácil dizer não, mas as crianças precisam experimentar sentimentos como frustrações para que eles cresçam sabendo que na vida isso vai acontecer. Por É isso que hoje verdade. temos jovens com problemas emocionais, pois às vezes saem Sim. reflexos de uma infância sem nunca ter ouvido não dos pais, ou os pais resolviam tudo por eles. Claro que existem casos e casos, ela comentando, né? E é isso mesmo. Voltando rapidinho pro não, né? É isso mesmo. Precisa ser no equilíbrio. Às vezes nem é que nem tenha dito não, né? Os pais, mas disseram poucos não e não foi suficiente para que a lição fosse aprendida. Porque um ponto importante nessa educação infantil é a criança ela não entende, ela não aprende por entendimento, ela aprende por repetição. Conforme a gente vai dizendo não para aquilo, né, para aquela situação, ela vai entendendo porque foi repetindo várias vezes e marcou e ela aprendeu pela repetição. Não por entendimento, por saber o que é aquilo, por que vem o não daquilo, né? Como o dedo na tomada. O Isaac hoje não bota o dedo na tomada, não porque ele tem o entendimento de que dá choque, de que pode causar mal, mas por tantas vezes a gente ter dito não, ele aprendeu. Tanto que outro dia ele estava tentando enfiar uma chave dentro da tomada, que era Ai, pior meu ainda. Jesus. Mas- Tipo assim, não posso com o dedo, mas posso com a chave. Meu Exatamente. Deus. Aí os pais às vezes falam assim, mas não já aprendeu? Do nada tu resolveu botar essa chave aí dentro? Ele aprendeu não porque ele entendeu, ele não tem essa cognição ainda. Ele aprendeu pela repetição, entende? E aí ajudar os pais aí com essa questão do não um pouquinho. É porque tem que ter muita paciência, né? Que a gente falou ontem, Tem. fala hoje, fala amanhã. Tem que ter paciência, mas um dia a gente vai colher, em nome de Jesus. Nós vamos ter essa colheita. Um dia a gente vai dizer, porque aí não dá desencargo de consciência. Assim, poxa, um dia eu poderia, eu falei porque eu não falei não. Não, se você estabeleceu limites, o seu filho, em nome de Jesus, isso não vai acontecer, mas assim, se um filho vier a não ter limites, não foi por falta de disciplina, por correção, de estar ali, porque tem que ter muita paciência. Mas o Senhor, ele é um dos frutos, né? É dos frutos do Espírito, que é a paciência. Então, que a gente possa absorver isso que a Eliane falou com muita propriedade. Beijo, Lilia. Saudade. E o que eu estava falando é sobre do que o Senhor, né, falou, deu a ordem para eles. Eu não sei se você chegou a ouvir. A ordem deles entrarem na terra prometida, mas aí eles se rebelaram contra o Senhor, não obedeceram a ordem, e aí eles ouviram uma determinação do Senhor. Vocês não estão confiando, vocês estão incrédulos. Gente, essa sentença é muito certa, muito séria. Verso 40. Mas quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho vermelho, pelo caminho do Mar Vermelho. Então, assim, eu falei, meu Deus, quando o Senhor tem uma promessa para a nossa vida, se a gente não for
confiante no Senhor, que isso não é difícil de acontecer. Né? Quando surgem dúvidas, meu Deus, será que eu vou receber? Nossa, tem tanto tempo. Isso daí não é para mim, não. Isso é falta de confiança. E a Bíblia diz que a falta de confiança, a incredulidade, fez eles não entrarem na terra que Deus tinha para eles. Eles foram deserdados. E aí, muito cuidado, né? A gente tem que ter muito cuidado com a murmuração e com a incredulidade, porque isso fizeram eles não herdarem a promessa que Deus tinha anos para eles. E aí o Senhor diz assim, ó, não subam, não lutem, porque não estarei com vocês. Vocês serão derrotados pelos seus inimigos. E aí eles continuaram não dando ouvidos ao Senhor, eles voltaram chorando, mas eles mesmo assim continuou insistindo, fazendo, né, desobedecendo, e o Senhor não mais deu atenção para eles. E eles tiveram que dar meia volta e pensar, eles estão ali 40 anos peregrinando no deserto para chegar na Terra Prometida. Quando chegaram na Terra, vocês estão seguindo em frente, dê meia volta e volta, porque vocês não vão entrar, vocês vão morrer lá no deserto. Gente, eu passei por isso no meu momento de quando eu estava esperando, sabe, Tiago? Teve um momento, quando eu tive entendimento dessa palavra, Senhor, eu não quero morrer nesse deserto, não. Eu quero que o Senhor mude a minha história. Então, a partir de hoje, eu vou crer. Eu creio na tua promessa. Eu não vou murmurar que está demorando. Não vou murmurar. Porque isso é muito sério, né? A desobediência. Tudo isso gerou por causa da desobediência. E, para finalizar essa parte, que já estou acabando, olha só, gente, aí aqui foi demais, assim, a palavra do Senhor, esse entendimento eu tive agora, eu nunca tinha percebido isso, assim, é tão bom, né, a gente estudar a palavra do Senhor, que ela se renova nas nossas vidas, porque eles tinham maná do céu. Gente, eu particularmente gosto de doce, igual o Isaac, Palito também gosta. Eu acredito que o maná, gente, era melhor do que um pudim. Que um bolo muito bem feito, com recheio. Gente, era todos os dias. E não podia guardar, porque no dia seguinte era renovado, tinha mais. Então, assim, imagina que o negócio era muito delicioso, era muito gostoso. E aí, olha o que o Senhor falou para eles. No Deuteronômio 2, 6 e 7. Vocês pagarão com prata a comida que comerem e a água que beberem. Eles tinham de graça do céu, chovia do céu. E a partir do momento da desobediência, eles tiveram que pagar com preço alto. E aí, além de não entrarem na terra, agora, a partir de agora, vocês vão ter que ter dinheiro para comprar a comida de vocês. Por quê? Aí o Senhor fala, porque eu cuidei de vocês e não tinha faltado nada. Agora vocês vão se virar completamente. Não contem comigo. Meu Deus. Meu Deus! E isso tudo, gente, o Senhor diz lá em Deuteronômio, isso é muito sério. Lá em Deuteronômio 6, estes, pois, são os mandamentos, porque aqui, no decorrer, né, desses capítulos, travou de novo, Ritinha. Espero que você esteja me ouvindo. Mas, no decorrer, houve a repetição dos 10 mandamentos. Tá me ouvindo? Oh, meu Deus. Tá travando também aqui. Hoje tá demais. Essa chuva aí não deve estar só aqui, deve ter em outro lugar. Gente, Juan, Jéssica lá da Maranata, de Caxias. Olha, Chilene lá da nossa igreja. Beijo. A gente aproveita. Só assim que a gente consegue parar. Albinha, beijo, Alba, da Nova Jerusalém. Deus abençoe vocês. Vocês estão ouvindo, gente? Sempre nas lives, tá, Albinha? Que bênção. Estou vendo e estou ouvindo. Então, amém. Vamos seguir. E aí, depois, né, desses decretos todos, que eles não iriam mais possuir a terra, houve a repetição dos 10 mandamentos, então entra aqui, tá repetindo aquele nosso versículo que é a base do estudo aqui. Deuteronômio 6, 1 a 7. Estes, pois, são os mandamentos. São os mandamentos do Senhor, aquela lista lá da tábua de pedra. Os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para vos ensinar, então ele precisa ser ensinado,
para que fizesses na terra que passais a possuir. É essa terra que o Senhor tem, que manda leite e mel, que é uma terra boa. É essa terra. Então é preciso ensinar para poder entrar na terra. Para que temas ao Senhor. Gente, o temor de toda sabedoria, né? O temor do Senhor tem que estar presente na vida dos nossos filhos, Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu, teu filho e o filho dos teus filhos, como eu falei, né? Eu estou incluída. Não é só minha filha, não. Eu, meus filhos, netos. Todos os dias eles precisam ser ensinados. E que os teus dias sejam prolongados. Então, olha a consequência da observância da lei do Senhor. Os dias serão prolongados. Ouve, temos que ouvir, pois, ó Israel, e atenta para que o guardes, para que bem ceda. Olha as consequências da obediência, as consequências do temor do Senhor, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás. Aí é o que a gente tem que falar para os nossos filhos a todo momento, né? A todo momento, o versículo finaliza isso, que a gente tem que falar a todo momento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A Ritinha travou de novo, né? Mas Deus está no controle. Vamos lá. E as intimidarás a teus filhos. Gente, aí existem inúmeras traduções, como que essa intimidarás. Intimarás, não é intimidarás, é intimarás, é intimar a seu filho, inculcar a seu filho que ele tem que amar o Senhor de todo o coração. Só que esse amor não é amor forçado, não é um dever, só porque eu estou obrigando ele a amar. Mas a gente tem que amar o Senhor a tal ponto que os nossos filhos precisam ver em nós esse amor que tem que ser espontâneo, entendeu? Não tem que ser um dever, uma obrigação, uma necessidade, mas é o amor, tem que ter alegria. E aí, quando ele ama o Senhor de todo o coração, ele, para mim, não travou, amém. Só a sua imagem que está distorcida, mas deve ser mesmo a questão da chuva, né? E aí, a gente tem que transmitir isso, né, aos nossos filhos, que seja com amor. Então, é isso, a gente tem que ter persistência. E aí, para finalizar esse versículo, diz que a gente tem que falar assentado, andando pelo caminho, né, que é Jesus, que é o único caminho, andar pelo caminho, andar no caminho, deitando, levantando, a gente tem que fixar isso na cabeça deles, inculcar isso na cabeça deles. E é isso. E a gente tendo esse batendo, vamos dizer assim, na mesma tecla, olha o que os nossos filhos vão colher. Gente, é algo tremendo. Quando o versículo ressalta isso, que eles vão ter uma terra que mana leite e mel. Eles vão ter dias prolongados. E tudo vai bem suceder na vida deles e se multiplicarão muito, ainda tenho muito te multiplicarei. Então, assim, eles terão qualquer futuro? O futuro deles vai ser abençoado, não tem como. Então, assim, a nossa responsabilidade é espiritual. E a gente crê que as demais coisas serão acrescentadas em nome de Jesus. Então, é essa a minha preocupação. Desde quando a Thalita nasceu, ao Tiago também, a gente sempre se preocupa com isso, a gente sempre tá botando a mão na cabecinha dela e clamando, Thalita, fecha o olho que a gente vai orar por você. E eu falo, Tatá, eu fico todo momento, gente, você ama Jesus? Eu amo Jesus, mamãe. Tatá, você ama Deus? Eu amo, mamãe, eu amo Deus. Então a gente tem que estar ali, reforçando, para que um dia, gente, eu digo, não tem como a gente colher errado. Então, assim, quando eu estava grávida, eu dizia uma coisa assim, 4 e 5, Rita. Tô de olho, tô preocupada com o tempo. Aí, agora eu estou finalizando, agora acabou. Quando eu estava grávida, eu dizia uma coisa. Eu poderia ter o melhor plano de saúde, eu poderia ter a melhor
alimentação, eu poderia ter o meu melhor cuidado, mas a saúde é só Deus quem pode dar. Pode ser o rico que for, se o Senhor dentro do ventre não estabelecer saúde para uma criança, essa criança vai nascer conforme o Senhor quer. Então, assim, tem coisas que competem somente ao nosso Deus. E quanto ao futuro da Thalita, dos nossos filhos em geral, né, generalizando todos os filhos, é só o Senhor pode garantir. Mas se eu estar ali, Senhor, eu estou orando, Senhor, eu estou ensinando, eu estou levando no caminho. Então, só o Senhor pode me garantir que ela tem um futuro bom. Tem coisas que competem ao Senhor. Senhor, é só a tua misericórdia. Porque esse mundo está muito mal. O mundo está muito mal. Então, assim, a gente tenta fazer a nossa parte, mas é só o Senhor pode me garantir que a Thalita vai ser fiel ao Senhor desde a vida dela toda. E assim, e é isso. A gente faz a nossa parte para finalizar. Deuteronômio 5, 32 e 33. Por isso, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou, para que tenham vida. Tudo lhes vá bem. Olha só, tudo vai bem, gente. É só a gente não se desviar. É só os nossos filhos não se desviarem. E tudo vai bem. E os seus dias se prolonguem na terra do qual tomarão posse. E aí, se tiver alguma mãe que está com os filhos desviados, que ela insista em oração. Então, os nossos filhos estão na presença do Senhor, vamos insistir em oração para que eles nunca se afastem. Os filhos estão afastados, insiste em oração para ele voltar, porque é promessa, é herança para ele, é herança desfrutar da terra. Então, não é porque o seu filho possa estar desviado, pode estar afastado, que ele não vai herdar essa promessa, mas depende da sua oração. Então, assim, é algo muito sério, né? É preciso pagar um preço de oração para que um dia a gente veja essa recompensa. Só o Senhor pode nos garantir isso. É o que eu tenho para compartilhar com vocês. Agradeço a oportunidade. Amém. A palavra de Deus diz que para a gente ensinar no caminho, né? Porque mesmo que chegue a envelhecer, a criança ela não vai se desviar. E ainda que ela se desvie por escolhas dela, porque a gente acha que a gente vai criar os nossos filhos e botar tipo uma bolinha, né? E ela não vai fugir dali. Mas na realidade os nossos filhos têm outra personalidade, têm um outro chamado, né? Mesmo que seja parecido, é a vida dele, é outra pessoa, não somos nós, né? E ele vai ter os momentos de decisão da vida deles. E pode ser que alguma decisão seja tomada errada, mas isso não quer dizer que Deus não vai chamar ele de volta para o caminho certo. Amém. Né? E a gente Amém. ficar firme nessa palavra, como a Charlene falou. Se tem algum filho que está desviado, fique firme nessa palavra e profetize sobre a vida dele, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu filho vai voltar para os caminhos de Deus, né? E mesmo que não tenha sido convertido antes, que se converteu agora, fale, Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por mais que meu filho tenha casado, ou esteja fora dos caminhos, ou não esteja no caminho certo, ore por ele, porque pai e mãe não perdem autoridade nunca, né? A gente não vai se intrometer na vida, é claro, de uma pessoa que já casou e construiu, né, uma nova família e tá seguindo os caminhos. Mas como pai e mãe, nós temos autoridades e podemos orar, como você trouxe aqui, né, Charlene? E, nossa, foi incrível, assim, foi de Deus, né? Todas essas lives foram de Deus. E foi como eu falei, para todas elas eu deixei à vontade para trazer o tema que gostaria de trazer, né? A Chay que me deu um laço e falou, não, escolhe aí, o Espírito Santo já trabalhou. mas olha como ele moldou e trouxe, né, esse assunto de maneira tão linda, né? Tão simples, rica e linda. Porque é a base de um pai e de uma mãe. Se a gente não tem entendimento e discernimento para saber que a nossa base precisa ser espiritual, não adianta eu saber todas as técnicas de como educar filhos, não adianta eu ter tamanha sabedoria para lidar com eles, né? Ter uma harmonia dentro de casa, se eu não ensino Deus, se eu não mostro o caminho de Deus, né? Isso não vai adiantar nada.
porque não estamos ensinando o caminho que realmente nós deveríamos ensinar, né? Então, nossa, Charlene, isso foi muito de Deus, né? Ter trazido Amém. E essa sermos clareza exemplos sobre... também, né? E sermos Oi? exemplos também para eles. E sermos exemplos para eles, Sim, né? É outra sim. responsabilidade. O meu pai e a minha mãe são tão de Deus que eu quero ser igual, eu quero ser parecido com eles. Então, que a gente possa deixar esse legado também, né, para os nossos filhos. Que eles possam ver Amém. dentro de nós, né, a fidelidade e amar ao Senhor, né, também, de todo o nosso coração, toda a nossa força, e eles possam ver isso, né, ter essa experiência. Eu creio, assim, como você falou, a questão dos filhos adultos. Gente, não tem como a gente escolher errado com oração. Não tem como. Não tem como. Em algum momento Deus vai agir. A gente só não sabe o tempo, né? O povo lá peregrinou 40 anos. Mas pelo menos Josué e Caleb entrou. Então levou 40 anos. A gente não sabe o tempo que Deus vai fazer. Mas se é promessa, não tem como dar errado. Mas a gente tem coragem, tem que clamar e botar a boca no pó, né? A Bíblia diz, coloca a boca no pó. Talvez haja diferença. Então a gente crê que vai acontecer, em nome de Jesus. Que o Senhor guarde Amém. nossos filhos. Amém, em nome de Jesus. E essa questão do exemplo, rapidinho, para a gente poder finalizar, né? Que a gente já estourou o horário. Você leu muito Deuteronômios, né? E eu tô lendo Juízes, né? 1 Samuel, tô lendo essa parte também, relendo, né? E aí é interessante ver o quanto o povo foi se perdendo, né? O povo de Deus foi se perdendo, mesmo depois de ter alcançado a promessa. Alcançou a promessa, ele estava ali na terra prometida e se desviaram, né? Foram adorar outros deuses. Por isso a importância da gente ensinar e ser exemplo, como você acabou de dizer, Chay. Porque se a gente não é exemplo e não fica firmando na cabeça dos nossos filhos e ensinando para eles com as nossas atitudes, eles vão esquecer, porque o mundo jaz no maligno, né? Vem cá, meu filho, tá lá em cima, vem cá. E, se a gente não, como a gente estava comentando, não assumir essa postura e essa posição de autoridade, a gente vai acabar perdendo os nossos filhos. Pode até salvar as nossas próprias vidas, mas a gente vai perder as dos nossos filhos. Por isso a importância da gente ser exemplo e ter discernimento, a postura realmente de uma autoridade. Muito obrigada, Amém. Chay. Foi uma Eu bênção. que agradeço por esse privilégio, por esse aprendizado também, foi maravilhoso. Isso daí a Amém. gente viveu muito na mentoria, né, Ritinha? Esses momentos assim, foram muito maravilhosos, aproveitosos. Eu estava até aqui me arrumando e lembrando. Certa vez eu li o livro do Ed Macedo, pastor, e aí ele fala, né, quando tem um bom churrasco, a gente fica mastigando, ruminando, e ali até poder degustar, ver de verdade, engolir, e aí fazer digestão. E foi isso, né, que eu pude falar na mentoria, que eu pude escrever um depoimento, mas agora eu estou falando também, que foi tão bom que a gente pôde ficar desfrutando daquele momento até a gente degustar. E aí eu lembrei de a gente digerir, quer dizer, e quando a gente digere, aí foi mais profundo ainda, que aí o alimento não fica parado no estômago, ele é distribuído para onde que ele precisa fazer, porque ele vai para os determinados compartimentos para onde que ele precisa ir. Então é assim, né? A palavra ela sempre gera frutos nas áreas que nós precisamos, né? Inúmeras. Deus abençoe muito. Se inscrevam, menina, na mentoria da Ritinha, que foi uma benção. Eu participei, continue, porque vai ser muito bom. Amém, amém. Amém. Eu vou abrir oficialmente as inscrições na semana que vem, né? Porque eu já até deixei aberta, né? Já tem o link para inscrição. São poucas vagas, mas eu ainda não cheguei a abrir oficialmente, até porque, por conta até das lives também, estão vindo muitas perguntas. Então, eu vou ver se semana que vem eu separo até uma live para poder responder todas as perguntas que me fizeram, né? E aí eu vou abrir oficialmente, mas já estão abertas. E o que Amém. acontece, Chay? Quando o Senhor direcionou para essas lives, primeiro foi um pedido meu, né? Eu falei, Senhor, eu sei que na mentoria tem muita informação, você sabe disso, né, Chay? Que você fez.
Tem muito conteúdo bom, muito conteúdo que muitas pessoas precisam ouvir, precisam aplicar, né? Conhecer os princípios de Deus. São todas as áreas, né? Você abrange todas as áreas. São 8 áreas da necessidade vida, da mulher. Né? Social, espiritual, corpo físico, do lar, ministerial, enfim, gerenciamento de tempo, da mente, né? Então, assim, e eu falei assim, meu Deus, mas eu sei que todas as mulheres que me acompanham ou ainda vão me acompanhar, elas não, talvez nem façam a mentoria. E como é que eu posso levar essa informação para elas? Porque foi algo que Deus me pediu há muitos anos atrás, né? Quando eu até pedi a confirmação da minha vida profissional, eu falei assim, e Deus me falou que era para levar conhecimento, né, ao povo de Israel, né? Ou seja, ao Jerusalém, né? E eu falei, como eu posso fazer isso fora a mentoria até? E aí Deus direcionou essas lives e tem sido bênção. Acho que você tem acompanhado algumas lives. Eu estou acompanhando, pastora Raquel, abençoada. E tem muito mulher de mais muitas tarefas com excelência. Amém. Amanhã eu quero ver da Vanicinha. Amanhã vai ter da Vanicinha o gerenciamento do corpo físico. E ela é nutricionista, então ela vai estar trazendo um olhar técnico, né? Da questão do cuidado, dos cuidados do corpo. E vem muita coisa por aí, porque essas lives elas não vão parar, né? Eu vou montar todo final de semana, eu vou estar postando a agenda de lives da semana. E eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas aí, se Deus quiser, porque essa é a verdadeira intenção, né? A palavra de Deus diz que o povo erra porque falta conhecimento, né? Então é trazer conhecimento de especialistas, de profissionais que têm a experiência profissional, mas também tem a experiência de vida. E essa aí você não está fora, né, Chay? Não podia nem estar, né? Muito obrigada pelo seu carinho. Que o Espírito Santo continue falando no coração de cada uma, dê a direção a cada uma, né? Porque mais do que, como eu falei, a gente saber técnicas, se a gente tem o Espírito Santo como auxiliador, que é o papel dele, a gente vai além do que os nossos olhos podem ver, a nossa mente pode imaginar, né? E eu vou pedir você encerrar com uma oração. Pode, Chay? Amém, claro. Amém. Vamos orar, sim, em nome de Jesus. Vamos orar. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento, Senhor Deus, tão especial, tão de conhecimento para mim, Senhor Deus, e para quem está ouvindo. Senhor Deus, que a tua palavra, eu creio, Senhor Deus, que ela não volta vazia. Então, Senhor Deus, que o Senhor possa trazer um esclarecimento melhor, aquilo que eu não consegui passar, o que a Ritinha não conseguiu passar, que o teu Espírito Santo venha ajudar, Senhor Deus, a desenvolver, Senhor, e colocarmos em prática essa palavra diariamente com os nossos filhos. Como a tua palavra diz, Senhor, diz que é no deitar, que é no levantar, é no assentar, que é à noite, de manhã. Senhor Deus, a tua palavra diz que a todos os momentos nós temos, Senhor Deus, que exercer essa função, é um dever, é uma ordem. Senhor Deus, que os nossos filhos venham entender que deve te amar, como nós amamos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso poder. Nos ajude, Senhor. Só o Senhor pode nos dar sabedoria no falar, no agir, que sejamos, Senhor Deus, firmes no amor e também, Senhor Deus, quando preciso falar não, Senhor, nos dá essa sabedoria. E só o Senhor pode cuidar do futuro dos nossos filhos, Senhor. Tira de nós, Senhor, espírito permissivo. Tira de nós toda a omissão, toda a preguiça. A tua palavra diz que a mulher virtuosa, ela não come o pão da preguiça. Tira de nós, Senhor Deus, toda a ociosidade, Senhor. Mas que possamos ser bênçãos na vida dos nossos filhos e na vida dos nossos netos, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, aquele, Senhor, que está com dificuldade, Senhor Deus, na criação dos filhos, se tiver alguém aqui, Senhor Deus, que está com um filho rebelde, se tiver alguém aqui, Senhor Deus, que está com filho, Senhor Deus, que está querendo se afastar dos teus caminhos, ou até mesmo se afastou, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Nós cremos, Senhor Deus, que essa mãe hoje vai criar forças, vai ter, Senhor Deus, em nome de Jesus, motivação
oração, para orar, para jejuar por esse filho e não desistir da promessa que o Senhor tem na vida dos nossos filhos, Senhor. Mas que os nossos filhos venham ser bênção nessa geração, que eles venham, Senhor Deus, em nome de Jesus, exercer, Senhor Deus, toda a função ministerial que o Senhor tem para a vida deles, todos os dons, todos os ministérios, que eles possam, Senhor Deus, ser motivados a exercerem, Senhor, o dom, Senhor Deus, na tua casa, que não sejamos omissos em não levar os nossos filhos para a tua casa, mas que possamos, Senhor Deus, educá-los no caminho, Senhor, em que deve seguir, que deve andar, e assim nós vamos colher frutos. Nós cremos, Senhor Deus, que nós colheremos frutos. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Que Deus abençoe Amém. todos que entraram. Ritinha, amo você. Amém. Obrigada pelo carinho, pelos corações, por terem enviado a mensagem. Daqui a pouquinho eu vou estar publicando essa mensagem lá no canal, no meu canal do Instagram. As outras lives, quem quiser assistir, também está no Instagram. Comecei hoje a publicar no YouTube também. Quem quiser ir lá no YouTube também está lá. Eu vou começar a postar lá. E eu tenho certeza que vai ser bênção. E amanhã, a Vanessinha, quem puder estar aqui, vai ser às 9 horas da manhã com ela. Tá bom? Amém. Um beijo a todos. Beijo, Simone. Saudade, Simone. Até o Marcelo Florentino. Quanto tempo, Marcelo. Deus abençoe ele. Foi da Nova Jerusalém também. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe todo mundo. Muita saudade. São pessoas que a gente não vê faz tempo, né, Ritinha? Aproveita para responder aí, porque depois tem todos os comentários. Eu acho que foi. Acho que foi. Deus abençoe vocês, gente. Obrigada, Ritinha. Obrigada por essa oportunidade. Foi muito bom mesmo. Que seja enriquecedor. As outras mais ainda. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Beijo, amo você. Amém. Um excelente finalzinho, restinho de dia. E até amanhã, se Deus quiser, 9 horas da manhã. Beijo! Amém. Amém. Beijo. Deus abençoe.